A palavra que Deus nos deu para a noite de hoje é a respeito das colheitas da obediência. Fala para o irmão, o que você planta, você colhe. Plantou obediência, tem colheita. Amém? O Salmo 128, que foi a base onde nós buscamos inspiração para essa palavra, o versículo 1 diz: feliz aquele que teme a Deus o Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Viver de acordo com a vontade de Deus traz felicidade. Viver de acordo com a vontade de Deus nos fala de obediência. E eu queria ler com você o capítulo inteiro do Salmo 128. Como não está na projeção, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, seja ela no papel ou eletrônica, mas eu quero ler com você o Salmo 128, porque nós vamos observar algumas coisas muito lindas que Deus fala para nós a respeito da inspiração do Salmo 128. Me acompanha. Feliz aquele que teme a Deus o Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. Em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Que lá do Monte Sião o Senhor abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Aleluia. Então, irmãos, esse capítulo tem um grande segredo que nós vamos meditar nele a partir de agora. Ele fala a respeito do princípio da obediência. É interessante que nós estamos acostumados com o abecedário, onde começa com A, B, C, D. Mas eu gosto de olhar que o abecedário de Deus começa com O, obedecer. Começou obedecendo, tudo na sua vida dá certo, prospera e vai bem. Agora, obediência não é algo que você vai encontrar em qualquer lugar, principalmente nos dias de hoje. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas parece que precisam desobedecer para estabelecer a sua personalidade, para mostrar a sua força. Parece que ele precisa ser do contra para dizer que ele está presente. Então, a desobediência está cada vez mais imperando no mundo moderno. Sempre foi assim, mas nos últimos tempos a desobediência tem sido ensinada, tem sido divulgada e tem sido vista até como algo que é bonito, é moderno. Se você não fizer alguma coisa do contra, você é um Maria vai com as outras. E o que eles chamam de fazer algo do contra é justamente desobedecendo. Então desobedece a autoridade do governo, desobedece a autoridade do pai, da mãe, autoridades no trabalho, patrão, chefes, e vai por aí. Mas irmãos, a igreja ainda é o único lugar onde nós ensinamos obediência e aonde se reúne um povo que deseja aprender a obedecer. Se você é um desses, diz amém. Sabe por que obediência é algo que nós precisamos aprender? Que obediência é um mandamento que traz por trás um princípio. Existem 3 palavras que são importantes para nós cristãos. Uma delas é a ordem. Você observa que quando Deus criou todas as coisas, Deus foi colocando ordem no caos. Lá em Gênesis diz que a Bíblia estava sem forma e vazia. Não é que Deus criou a terra assim, que Deus não cria caos. Mas Gênesis 1 diz que a terra estava um caos. E aí começa a enumerar as coisas que Deus começa a fazer, colocando ordem em cada coisa. Terra
seca vai para um lado, a água vai para o outro lado. Sol vai para iluminar o dia, lua fica para iluminar a noite. Enfim, a ordem é estabelecida. Nós temos também na nossa bandeira, como lema, quem sabe o que está escrito no meio da nossa bandeira? Ordem? Isso. Nós queremos ordem para poder progredir. Então, essa palavra tem que ser muito forte no coração dos filhos de Deus. Uma outra palavrinha é a palavra honra. Quem sabe qual é o primeiro mandamento com promessa que a Bíblia fala? Honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os seus dias na face da terra. Então a palavra honrar é uma palavra que traz por trás de si um efeito de construção benéfica, um efeito de trazer um resultado onde a bênção de Deus está na vida de quem honra, porque a honra é algo que agrada a Deus. Honrar a Deus, ninguém tem muita dificuldade, embora muitos dizem que honram, mas desonram. Mas e honrar seres humanos? Aí entra a grande dificuldade. Dificilmente nós achamos que seres humanos como nós precisam ser honrados. E aí que está o grande problema. Mas quem anda com as coisas em ordem, quem honra aquilo que precisa ser honrado, irmãos, é alguém que está usando a terceira palavrinha, a obediência. Por quê? Porque a Bíblia manda que as coisas estejam em ordem na nossa vida e manda que nós sejamos pessoas que honrem a Deus e uns aos outros. Então, a obediência, ela deve ser valorizada, praticada e promovida. Eu queria que os irmãos repetissem comigo. A obediência, diga comigo, deve ser valorizada, praticada e promovida. Agora pensa no que disse. A obediência deve ser, primeiro, valorizada, segundo, praticada e promovida. Lógico que os irmãos já entenderam o que tudo isso significa. Por quê? Porque a obediência gera os seus frutos. A vida, irmãos, é uma questão de escolha. E você escolhe o que você quer plantar. Se você quer plantar cebola, você pode. Batata, você pode. Você pode escolher na terra que você tem o que é que você quer plantar. Só que tem uma coisa: você não pode escolher o que vai vir depois do plantio, porque aí sim é uma consequência. Então, você escolhe o que planta, você sempre colherá o tipo daquilo que plantou e na proporção do que plantou. Você escolhe o que quer plantar, você colhe o que plantou e na proporção de quanto plantou. Então você escolhe batata, abobrinha, o que quiser. Aí você escolhe, eu vou semear só um canteiro pequeno ou uma grande horta ou uma grande fazenda. Quantidade. E na hora da colheita, você vai colher o que plantou e na proporção do quanto plantou. Não existe isso de você planta um saco de batata e você colhe lá a proporção de 100 sacos, como se você tivesse plantado 100 sacos. Não existe isso. A proporção tem a ver com a quantidade que você semeia. Aonde que está a fidelidade de Deus? A fidelidade de Deus está em que se você plantar batata, você não vai colher cebola. A fidelidade de Deus está em que depois que você planta, o resto é com Ele. Ele está encarregado em fazer a multiplicação da semente que nós plantamos. Você está entendendo? Agora, tudo é assim. Aquilo que você planta. Aí você resolve plantar amor. O que você vai colher? Amor. Na proporção do quanto você plantou amor. Aí você escolhe plantar a honra. O que você vai colher? Honra. Na proporção de quem você honrou. Aí você resolve plantar uma oferta financeira ao Senhor. O que você colhe?
Mesma coisa. O que você plantou? Ofertei dinheiro ao Senhor. Deus vai fazer multiplicar a semente financeira que você plantou, porque esse é o compromisso de Deus. Agora, se você não acredita no princípio de colher o que planta e na proporção do que planta, você tem um problema, e esse problema não é meu. Todo mundo sabe que existe a lei da gravidade. E alguém já lembrou: pastor, mas também tem a lei da gravidez. Tem. Ok? A lei da gravidade diz que se você pular no vazio, o que acontece? Não tem nada que te segura, você cai. Ok? Se você crê nisso, ótimo, você toma cuidado e não pula de um prédio, não pula de um lugar alto, que não dá pé para você. Mas se você quiser desafiar, pode, fique à vontade. Só que você não vai ficar livre da consequência daquilo que você semeou. Amém? Então a lei da semeadura e da colheita também, ela nunca vai mudar. Ok? E obedecer também é uma lei. Se você quer ser feliz, irmãos, a lei da obediência precisa ser respeitada. Precisa ser respeitada. Agora, eu vou ler com você lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, porque aqui o apóstolo diz uma coisa que nós, os cristãos, nós somos as pessoas encarregadas de praticar e de ensinar a obediência. A lei da obediência, irmãos, se não partir de nós, os filhos de Deus, vai vir de quem? Tudo bem, tem muitas outras formas de alguém ensinar obediência. Uma delas é através do sofrimento. Muitas vezes a gente tem vontade de corrigir uma criança fazendo ela sofrer a dor de uma surra. Ok, é uma forma. Mas irmãos, nós, os que somos do Senhor Jesus, nós temos a responsabilidade de ensinar e de praticar a obediência ao Senhor, porque ela traz resultados. Então Pedro diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então, houve um tempo na nossa vida que nós éramos ignorantes a respeito das coisas de Deus. Nós não sabíamos que desobedecer a Deus é a coisa mais perigosa do mundo, porque a gente confunde que o Deus que nós desobedecemos, Ele é um Deus de amor, que Ele não vai ligar para as consequências da desobediência. Só que, irmãos, Deus não quebra nenhuma das suas leis. Se você plantar, Deus faz questão de produzir o que você plantou. Se você desafiar a lei da gravidade, Deus não vai impedir de você esborrachar. Se você quebrar a lei da obediência, não tem como você ser abençoado naquilo que Deus diz que depende do obedecer para ser abençoado. Agora, o nosso problema é que nós sofremos a influência do primeiro rebelde que esteve na face da terra. Você sabe o nome dele? Quem foi o primeiro rebelde? O primeiro que não obedeceu. Sabe o nome dele? Vamos ler lá em Ezequiel capítulo 28, verso 17. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. De quem que Deus, esse texto do profeta está falando? Lúcifer. Olha que coisa, ele era alguém especial, anjo de luz, alguém que adorava ao Senhor, ministrava ao Senhor, mas de repente desobedeceu ao Senhor, naquele princípio que toda a honra e toda a glória só pode ser dada ao Senhor. Então Lúcifer quis um pouco da glória de Deus para ele. Muitas vezes, quando nós queremos um pouco dos louros da glória que devia ser dada a Deus, porque foi Ele quem fez, mas nós trazemos para nós estamos nesse princípio de Lúcifer. Aí, irmãos, não tem como jejuar, orar, clamar, chorar, não vem bênção, porque o princípio foi quebrado. Apocalipse capítulo 12, verso 9, diz
que o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Interessante que Apocalipse fala do final das coisas. Apocalipse nos traz como que a história do desobediente vai terminar. Esse que escolheu plantar a desobediência, Lúcifer, aqui está dizendo, ele é chamado da velha cobra, o grande dragão, a velha cobra, mas ele vai ser lançado no lago de fogo, junto com os seus seguidores, ou seja, aqueles que imitaram a sua desobediência. Lá em Tito capítulo 3, versículo 3 diz: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Olha para o seu irmão do lado e fala: você era assim? Você era assim? Alguém pode falar: eu não. Eu não. Irmãos, olha que interessante. Houve um tempo. Não pode continuar esse tempo. Houve um tempo. E é por isso que nós fomos até Jesus dizer: Senhor Jesus, o meu natural é desobedecer a Deus, e eu já fiz isso demais, que eu não sinto mais paz nem alegria em tudo que eu faço. Mas eu descobri que o Senhor Jesus morreu na cruz para resolver essa questão de perdoar pela minha desobediência. E hoje, então, agora eu sou uma nova criatura. O que é uma nova criatura em Cristo? É alguém que parou de ser desobediente. É alguém que aprendeu a lição e as consequências da desobediência. Recebeu o perdão porque se arrependeu. O Senhor diz: perdoados são os teus pecados, vai e não peques mais. Então nós estamos sendo aconselhados aqui por Tito: olha, isso é passado. Você não pode dizer que é de Jesus e continuar no presente praticando a desobediência naquilo que a Bíblia é clara. Ah, pastor, mas não tem exceção? Não tem exceção. Mas e o amor de Deus? O amor de Deus tolera até o dia em que você se arrepende, mas as consequências Deus não pode evitar. Você disse amém? Agora eu quero que você diga comigo: os tempos de rebeldia da velha natureza terminaram. É verdade na sua vida? Os tempos de rebeldia da velha natureza na minha vida terminaram. Mas o inimigo continua te rondando, porque ele sabe que o tempo da desobediência que nós dizemos que terminaram, nós não desobedecemos porque nós achamos que era o melhor a fazer. Nós somos enganados. E o enganador continua rodeando. O enganador não foi recolhido. O Apocalipse que nós lemos aqui, que diz que a velha cobra, o dragão, vai ser, ele ainda não foi retirado. Então, por que ele é chamado de tentador? Porque ele vem uma vez, ele vem outra, ele vem a outra. Por quê? Vai que cola. E quando cola, dá grude. E quando dá grude, dá rolo, dá tristeza, dá sofrimento. Agora, o nosso Deus nos chama à obediência. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, o que acontece? Comerão os melhores frutos desta terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Diga comigo: obediência gera vida, desobediência gera morte. Agora é interessante que essa palavra obedecer, ela é uma palavra que ela é do grego. É uma palavra que nós trouxemos para o português, mas fomos buscar ela no grego. No grego, obediência é a palavra que, eu não sei se eu vou pronunciar correto, mas é upakoi. Upakoi. Upakoi nada mais é do que upo, sujeito a, e koi, ouvir. Então o que é obedecer? É alguém que está se sujeitando a ouvir alguma coisa. Não tem jeito de você ser um obediente se você não ouvir.
E quando eu digo ouvir aqui, não é só, tá bom, estou sabendo. Não, é aquela decisão que você toma depois que a informação chegou até você e agora você muda a maneira de ser. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o problema, irmãos, está justamente aqui, no significado dessa palavra, que é sujeitar a ouvir. Nós gostamos muito de falar, mas pouco de ouvir. O que você prefere, falar ou ouvir? Irmãos, todos nós, muitas vezes, temos que nos policiar, temos que nos vigiar num diálogo com alguém. Quando alguém chega e está falando alguma coisa, e lá vem na nossa cabeça já sugestão, lá vem ideias, já vem respostas, soluções, a pessoa ainda não terminou de falar, você já começa a falar em cima, dando alguma sugestão, alguma ideia, ou tirando alguma conclusão. É ou não é assim? Aí alguém às vezes educadamente fala assim, você podia me deixar terminar de falar? Alguém já ouviu essa frase? Você começa a falar, alguém começa a falar, você interrompe. Aí a pessoa fala, eu podia terminar de falar, depois você fala. Isso é uma coisa, irmãos, que na escola, as professoras sofrem muitas vezes para ensinar os alunos, não sofrem? Porque todo mundo, irmãos, gosta mais do que falar, de falar do que de ouvir. Mas agora, sabe o que acontece? Eu quero que você leia o que vai projetar aí. As coisas não mudam em minha vida quando eu falo com Deus, mas quando eu ouço e pratico o que Deus fala comigo. As coisas não mudam na minha vida quando eu falo com Deus, mas elas mudam quando eu ouço Deus falar e tomo a decisão de obedecer. Então, coisas que mudam quando se trata de fé em Deus, depende do quanto nós estamos dispostos a ouvir. Agora, eu não sei se você é como a maioria das pessoas, inclusive eu preciso me policiar, porque eu gosto muito mais na oração de falar, e depois que eu falei tudo que eu tinha, eu digo amém, e depois do amém é hora de abrir os olhos, mudar de assunto, se levantar e ir embora. Acontece isso com você ou é só comigo? Irmãos, quando você for orar, no momento que você estiver falando, pode falar o que você quiser. Deus está te ouvindo e não vai te interromper. Mas pode ser que não mude nada você falar, porque Deus já sabe. Você não precisa falar, Deus já sabe. Por que você fala? Porque Deus, educadamente, pacientemente, amorosamente, nos deixa falar, porque o falar faz bem para nós. Mas aonde que está o melhor bem-estar para nós depois que você fala? É quando você fica um tempo agora dizendo, agora é a tua vez, eu quero te ouvir. Irmãos, forma esse hábito em 2020. Fale o que você quiser para Deus, mas não levante da sua oração e vá embora e já, sabe? Fica um tempo ali falando, Deus, eu falei tudo que eu precisava, mas agora eu quero ouvir o que o Senhor vai dizer. Está entendendo? Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos tão ocupados, tem tanta tarefa, tanto fazer, que não é incomum. Você fecha o olho, você em nome de Jesus, amém, amém, e já sai falando de outra coisa, fazendo outra coisa, indo para outro lugar. É ou não é comum? É. Mas quando que muda as coisas na nossa vida? Quando eu falo ou quando eu ouço Deus falar? Mas sabe por que a gente não gosta de ouvir Deus falar? Vai que Ele fala o que eu não gosto de ouvir e não quero fazer. Então, o princípio da obediência não é algo natural no nosso coração. O natural é a desobediência, porque nós herdamos isso do pecado de Adão. O Senhor nos deu a oportunidade de estar na presença de Deus, conversando com Ele, mas nós ainda continuamos sendo influenciados pelo desejo de não ouvir Deus, só contar nossas churumelas e churumingos, mas na hora que Deus vem com a solução, não, isso aí não. Por quê? Porque muitas vezes a resposta de Deus contraria a minha vontade. Se Deus fala, não, isso não é para fazer, não, Senhor, mas eu estava pedindo a bênção porque eu quero fazer. Se Deus fala, não, mas eu estou dizendo que isso não é para fazer, e aí? Muitas vezes é melhor você não ouvir, para depois você poder dizer, mas eu não sabia. Não é comum a gente dar essa desculpa? Mas eu não sabia. Não sabia por quê? Porque não parou para ouvir. Deus sempre fala.
Sempre que você abrir a Bíblia, a palavra de Deus, sempre vai ter algo que Deus vai dizer. Mas o problema é, eu vou obedecer? Porque muitas vezes a obediência a Deus não me é conveniente, então eu não quero ouvir. É melhor eu não ouvir, para depois ouvir com a desculpa: ah, se eu soubesse. Mas irmãos, como é triste também dizer: eu devia ter ouvido. Alguém tem alguma experiência assim aqui? Que hoje você fala: ah, se eu tivesse ouvido. Não tinha casado, não tinha largado, não tinha comprado, não tinha vendido, não tinha viajado, não tinha engravidado, e vai por aí. Tudo se tivesse ouvido. Mas ouvir depende de um desejo de obedecer. Então diga comigo: a chave é a obediência. Eu queria ler com você lá em Marcos 3:33. Jesus disse assim para os seus discípulos: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã. Então, amados, a maior marca de um filho é a obediência. Jesus disse: esses que estão ouvindo ao Pai, eles estão comigo, são meus irmãos e minhas irmãs. Porque Jesus fez questão de deixar a sua divindade, assumir a sua humanidade, porque ele sabia que a grande dificuldade do ser humano é ouvir a Deus. Então Jesus teve momentos em que ele passava a noite toda ouvindo a Deus. Ouvindo a Deus. E quando Deus falava, ele obedecia. Eu estou me lembrando aqui que uma das maiores dificuldades talvez para Jesus foi quando ele estava ali no Getsemane orando, e o seu suor até se transformou em gotas de sangue, quando ele estava vendo ali tudo que estava para acontecer dali a minutos, e ele vem e ele ora falando: Pai, passa de mim esse cálice. Mas aí ele colocou: mas não faz o que eu estou pedindo, se não tiver nos teus projetos. E aí a resposta do pai foi qual? Isso eu não vou tirar de você, isso você vai passar. E aí Jesus falou: então eu vou obedecer, porque o obedecer é que agrada ao Pai. E aí Jesus vem e fala então para os seus discípulos: sabe, vocês vão distinguir entre os meus seguidores dois tipos de pessoas: os que só dizem que são meus e os que provam que são meus. Quais são os que provam que são do Senhor? Os que ouvem a sua palavra, pratica e obedece. Então, irmãos, o Salmo 128, ele fala de 5 bênçãos que eu quero falar bem rápido aqui para você. 5 bênçãos. O discípulo obediente recebe na sua vida, primeira bênção, provisão pelo trabalho. Diz o verso 2: se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Deus sempre vai abençoar o nosso trabalho. Pode ficar tranquilo. Tudo que você fizer trabalhando vai ter a bênção de Deus. Porque no momento que você estiver trabalhando, Deus vai te dar o modo certo de fazer o seu trabalho e o modo errado. O diabo vai vir com o modo errado e Deus vai dar o modo certo. Você sempre vai ter essas duas escolhas. Mas quando você tem um espírito obediente, você vai obedecer, fazendo o seu trabalho de uma maneira que Deus seja glorificado. Irmãos, muitas vezes nós pensamos que o nosso trabalho é só para nos dar um sustento, o pão nosso de cada dia. Nós pensamos, irmãos, que o nosso trabalho é fruto do nosso esforço. Se nós não fizermos, nós não vamos ter. A gente se esquece que o nosso trabalho é uma oportunidade que Deus nos dá para nós nos sentirmos úteis e nós colocarmos a nossa mão no arado, mas quem conduz o arado é o Senhor. Quem multiplica o resultado é o Senhor. O nosso trabalho é só pegar a semente e colocar na terra, mas quem faz germinar, nascer e crescer é o Senhor. Mas aqui a promessa diz: se você for assim, obediente, o seu trabalho vai te dar o sustento, o necessário para você viver. Quantos dizem amém?
Segunda coisa, o discípulo obediente, ele recebe na sua vida a alegria pela satisfação. A parte B do versículo 2 diz: e será feliz. Irmãos, ficar satisfeito com o que fazemos gera felicidade, não gera? Ficar satisfeito gera felicidade. Quando você faz alguma coisa, e essa coisa tem a direção de Deus, tem a orientação de Deus, tem os princípios de Deus, você acaba de fazer e vem um bem-estar, uma alegria, que muitas vezes a maior bênção e a maior alegria não é o quanto você recebeu financeiramente pelo trabalho, mas é o quanto você teve de satisfação de ver que aquele trabalho foi feito pelas suas mãos com a bênção de Deus. Então, irmãos, trabalhar e ficar satisfeito é algo que é uma bênção para o obediente. Nunca faça só por fazer, quebrando princípios, só porque o mundo diz. Se você não fizer, não tem. Se você não sonegar o imposto, você não sobra lucro. Se você não mentir, você não vende esse carro velho com motor fundido, que você pôs banana na engrenagem. Tem isso, não tem? Ouvi falar, não sei como é que funciona. Mas diz que tem aí algumas gambiarra que os comerciantes de carro, eles colocam. E aí você chega lá, esse carro é bom, mas rapaz, é bom demais. Depois que você compra, você descobre que devia ser bom demais, mas não ficou satisfeito com a compra. Terceira coisa, o discípulo obediente recebe na sua vida abundância pela prosperidade. Verso 2, parte C diz: e tudo dará certo para você. Muitas vezes nós ligamos prosperidade a ter muito dinheiro. Como é que você mede a prosperidade, irmãos? O mundo tem uma maneira de medir a prosperidade quando ele se impressiona com o volume financeiro que o sujeito tem na conta bancária ou no seu patrimônio imobiliário. Muitas vezes as revistas, geralmente nesse final de ano, começo de ano, começam a anunciar quem são os maiores milionários no Brasil e na Terra. E aí, o que eles têm que mostrar para dizer que o sujeito é próspero? Olha, tem tantas fazendas, tem tantos milhões aplicados, tem tanto disso, tanto daquilo, tem tantas indústrias, tem tanto... Então, essa quantidade, esse volume de coisas materiais é a forma que o mundo tem de medir se o sujeito é próspero ou não. Mas para nós, a promessa de prosperidade pode também estar envolvida com volume, claro. Se Deus te abençoar e você tiver várias casas, você rejeita. Se Deus te abençoar e você tiver um carro muito bom ou vários carros, você rejeita. Não, se Deus está te dando, amém, glória a Deus. Mas aí você não tem nem as casas e nem os carros. E aí alguém chega contando que ele tem. Como é que você se sente? Eu não sei se você é assim. Eu me sinto mal. Irmãos, muitas vezes o diabo vem falar comigo: ó, vamos comparar com pessoas que fizeram tiro de guerra com você. Os irmãos sabem que todo ano, nos últimos anos, a gente tem uma vez por ano se encontrado com aqueles que de 44 anos atrás fizemos o tiro de guerra junto. E aí ali, irmãos, é momento de, às vezes, a gente querer entrar em comparação. Porque quando nós tínhamos 18 anos, todo mundo era um empregadinho, estava começando a vida, tinha só 18 anos. Mas agora, irmãos, onde todo mundo tem de 63, 64 para cima, você começa a analisar e fala: o que eu fiz com a minha vida? Aí você olha e vê que alguém fez e tem chácara, tem sítio, tem casa, tem iate, tem carro, tem mansão. Você fala: oh, esse cara prosperou. Oh Deus, o senhor esqueceu de mim? Você fala ou não fala isso? Irmão, claro que fala. Você não se sente próspero quando você vê que não tem bens materiais. Mas olha o que diz aqui: tudo dará certo para você. Onde você põe a mão, funciona, dá certo. Não se meça pelo volume financeiro, pelo volume patrimonial. Meça por aquilo que você põe a mão para fazer e traz satisfação, dá certo, pessoas são abençoadas. Jesus nos disse: não juntem tesouro na terra, porque aqui tem um problema. O que corrói um tesouro aqui?
ferrugem e traça. Mas tem mais um terceiro: ladrão. Ladrão rouba. Mas aonde que nós devemos juntar tesouro? Na onde nenhuma dessas coisas põe a mão, no céu. Ok? Então, irmãos, tudo que você estiver fazendo para que o reino de Deus seja implantado aqui na terra, não importa quanto vai te custar de tempo, de saúde, de dinheiro, você está fazendo, você decidiu fazer, vai prosperar. Você pode não estar vendo aqui na terra, mas o dia que você chegar e os anjos estenderem o tapete vermelho, você vai dizer: por quê? Por quê? E o Senhor fala: você não sabe, mas estava tudo anotado. Eu acho lindo quando a Bíblia diz que até as lágrimas que nós choramos são recolhidas em taças pelo Senhor. Conhece esse versículo? Até as lágrimas que você chora para obedecer a Deus, ficando muitas vezes no prejuízo emocional, financeiro e outras coisas, estão recolhidas, e um dia o Senhor vai te recompensar. Mas o discípulo obediente recebe na sua vida estabilidade pela família. Diz assim o verso 3: em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Honra gera herança. Obedecer os princípios de Deus favorece a nossa família. Quando você obedece aquilo que Deus manda, a sua família é abençoada. Você pode pensar que a obediência só traz bênção pessoal, e muitas vezes pela falta da bênção pessoal você acha que não está sendo abençoado. Mas a Bíblia diz que a nossa obediência abençoa também a nossa família. Glória a Deus por isso. Quinta, a bênção. O discípulo obediente recebe em sua vida a bênção pela obediência. Diz o verso 4: quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Glória a Deus. Então, irmãos, presta atenção: a bênção da obediência, ela libera vida abundante. A prática da vida de obediência libera vida abundante. João 12,50 diz: eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. O que é o mandamento de Deus para nós? É uma ordem. E o que nós temos que fazer com aquilo que Deus ordena, com aquilo que Deus manda? Duas coisas: obedecer ou ignorar. Mas aí diz que o seu mandamento, se eu obedecer, me dá vida eterna. Então, vida abundante. Fala por irmão: obedecer traz vida abundante. A segunda coisa que a prática da vida de obediência nos traz: gera contemplação da presença de Deus. Praticar uma vida de obediência nos coloca a contemplar a presença de Deus. Lá em Isaías 66, verso 2, acompanhe: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo. Quem? Ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Irmãos, aquele que chega diante da palavra de Deus, contempla a presença de Deus, aquele que treme, Deus falou, eu não tenho coragem de desobedecer, esse pode contemplar a presença de Deus. Porque nós vemos no exemplo de Adão e Eva, que era muito gostoso todos os dias Deus vir conversar com eles, mas no dia que eles praticaram a primeira desobediência, o que eles fizeram? Eles fugiram da presença de Deus. Então, irmãos, é uma coisa que nós temos que entender: sempre que você escolher obedecer a Deus, você não vai fugir da presença de Deus. Por que muitas pessoas às vezes param de vir no culto, param de ler a Bíblia, param de se reunir com os irmãos do pequeno grupo? Por quê? Porque ele sabe que ele precisa obedecer alguns princípios que ele já decidiu desobedecer. Porque ele está debaixo de um engano, achando que se ele desobedecer, aí ele vai ser feliz. Ele acha que obedecer o que Deus manda não traz a felicidade. Ok, pode não trazer a felicidade que o mundo oferece.
que o mundo oferece é desobediência ao que Deus manda. Mas aquele que escolhe obedecer ao que Deus manda, uma das bênçãos, ele vai gostar de estar na presença de Deus. Então, irmãos, orar, jejuar, ofertar, fazer algo de Deus, para aquele que tem um coração obediente, é a coisa mais gostosa dessa terra. O terceiro ponto diz: traz maior intimidade com Deus. João 14, 21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama, o que diz? Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus um dia disse: vocês serão notados como meus discípulos quando as pessoas perceberem que entre vocês há um amor tão grande, porque esse amor é gerado pela comunhão comigo. Vocês serão conhecidos como meus seguidores quando vocês gostarem de estar uns irmãos com os outros na presença do Pai. Então, irmãos, intimidade é gerada por um coração obediente. Fala isso para o seu irmão do lado. Intimidade é gerada quando você tem um coração obediente. Quarto ponto: a prática da obediência estabelece alicerces inabaláveis. Mateus 7,24 diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, irmãos, anseie por praticar a obediência da palavra de Deus que você tem lido e que eu te incentivo a ler cada vez mais. Que no ano de 2020 você leia todo dia um trecho da palavra de Deus. Não fica só naquele versículo pequeno, não fica só naquele comentário pequeno. Tenha momentos de meditar na palavra de Deus. Irmãos, eu tenho tido o capricho, o cuidado, o zelo pela sua vida. Quando eu mando toda semana para você o áudio da mensagem para você ouvir de novo ou compartilhar com alguém, o vídeo da mensagem para você ouvir de novo ou compartilhar com alguém. E se você prestar atenção, aqueles que têm um aplicativo da igreja, se você já prestou atenção, se não prestou, presta atenção. No final da palavra que tem no aplicativo, a cópia da mensagem de hoje, existe lá os tópicos da mensagem, com alguns númerozinhos azuis na frente, que se você clicar naquele número, ele vai jogar você lá no YouTube, no ponto certinho da mensagem que você quer ouvir de novo. Por que eu tenho tido esse trabalho, esse cuidado? Por causa do amor que eu tenho para com a igreja de Jesus, porque eu sei que uma igreja que obedece, prevalece. Eu sei que um povo que obedece, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero que a última coisa que eu vou falar para você, a prática da obediência, ela vai criar um ambiente de honra. João 12, 26 diz: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Fala para o seu irmão do lado, coloca a sua mão sobre ele. Fala: irmão, eu chego a uma conclusão. Se eu honrar a Deus, se eu honrar autoridades, se eu honrar a sua vida, eu vou ser abençoado.
eu vou ser honrado por Deus. Irmãos, não existe princípio para Deus obedecer e fazer cumprir na vida daquele que não honra nem a Deus e nem aquelas autoridades que Deus colocou na terra sobre nós. Não tem. É como eu disse no começo, não tem como você plantar batata e não nascer batata. Não tem como você ser um desonroso, um desonrador e querer ser honrado por Deus naqueles momentos que você mais precisa do Senhor. Deus não vai quebrar o princípio. Se você está querendo uma cultura de batata, não adianta plantar cebola e depois orar, jejuar e clamar. Deus, o Senhor vai transformar. Não vai transformar, porque Ele não vai quebrar o princípio. Se você não for uma pessoa que obedece à palavra que Deus deixou para nos alimentar, se você não for uma pessoa que não honra a Deus e as autoridades que Deus pôs para nos governar, não tem como naqueles momentos que você mais precisa ser honrados, seja emocional, seja familiar, seja financeiro, seja no trabalho, não tem. Nunca queira quebrar princípio e achar que uma simples oração sua ou do pastor. Eu acho incrível quando pessoas vêm e falam: pastor, ore por mim. Pelo que, irmão? E aí ele diz o que ele quer. Eu digo: eu não posso orar, irmão, porque é contra a palavra de Deus. Pastor, mas se der certo vai ser tão bom. Sim, mas se Deus gostasse disso eu podia orar. Mas Deus disse que não gosta, eu não vou desobedecer. Irmãos, eu prefiro acreditar num Deus que faz milagre, que transforma situações, do que num Deus que quebra princípio, porque Ele não quebra princípio. E a obediência é um dos princípios mais importantes na nossa vida. Eu quero finalizar com o Salmo 128, relendo para você o versículo 5 e 6. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Mas eu quero orar por você agora, para que você assimile essa palavra que nós dissemos hoje, as colheitas da obediência. Guarde essa frase, não é só o nome da mensagem, é um princípio. Obediência traz colheita. Eu quero que esta igreja, que todos nós, todos que vão me ouvir ainda pela internet, eu quero que todos entendam que quando você obedece a Deus, você está fazendo um plantio e a sua colheita será maravilhosa. Quando você honra a Deus, a sua colheita vai ser maravilhosa. Amém. Glória a Deus.